Queridos irmãos, eu vou convidá-los para a reflexão dessa manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Leitura a partir do primeiro verso mesmo, tá? Todos acharam? Amém? Amém. Deixa eu ver se meu celular aqui está no... O texto de Mateus, capítulo 21, diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiram gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor, nos auxilia, Pai, no entendimento dessa mensagem, em nome de Jesus. Nós carecemos da Tua iluminação, do Teu entendimento, do Seu esclarecimento, Pai, para que essa palavra ela possa ser assimilada em nossos corações e praticada em nossas vidas, no nosso exercício de fé, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Apesar de mim mesmo, Pai, comunica a Tua vontade e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como a gente tem comunicado nas nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp da igreja, nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada O Caminho da Redenção. O Caminho da Redenção. Essa é uma série de mensagens de Páscoa. E por que o nome da série de mensagens é O Caminho da Redenção? Porque a gente vai remontar nessa série de mensagens todo o caminho que Jesus faz ao entrar em Jerusalém e estabelecer uma série de atos proféticos, sempre no sentido de poder mostrar para a cidade de Jerusalém, para o povo de Israel, o tipo de caminho que eles deveriam estar vivendo, mas não estão. E ele, como Messias, ele chega em Jerusalém e fala: olha, vocês deveriam estar vivendo assim. E eu estou vindo para poder oferecer redenção para vocês, e vocês se arrependerem desse pecado. E quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele reivindica para si a identidade de Messias. E é por isso que esse texto ele é tão famoso, porque ele é conhecido como a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Todos conhecem essa mensagem, né? Então Jesus ele entra na semana de Páscoa, e também chamada de Semana da Paixão, que segue a ressurreição de Cristo na cidade de Jerusalém, para se oferecer como o verdadeiro Cordeiro Pascal, né? Para nos livrar, não daquele cativeiro egípcio do Êxodo, mas para nos livrar do cativeiro espiritual. Como o verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus se sacrifica de forma definitiva, não como na antiga aliança, que os sacrifícios eram feitos de forma parcial, todo ano precisava fazer de novo. Jesus ele se oferece
como Filho de Deus de forma definitiva para nos salvar. Então, tudo nesse movimento, tudo nesse encontro que Jesus estabelece na cidade de Jerusalém é profético. Tudo ali é profético. Ele se oferece como o verdadeiro Cordeiro de Deus na semana da Páscoa. Amém? Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Páscoa, verdadeiro Cordeiro Pascal. Amém? E a gente vai trabalhar isso ao longo das próximas semanas, nos próximos domingos, nessa série de mensagens. Amém, queridos? E o tema do nosso sermão, para poder estudar esse texto, se chama O Verdadeiro Significado do Reinado do Messias. O verdadeiro significado do reinado do Messias. E por que a gente vai trabalhar esse tema, queridos? Por que a gente vai falar sobre o verdadeiro significado do reinado do Messias? Porque no tempo em que Jesus viveu, no tempo em que o judaísmo era praticado naquela ocasião, as pessoas tinham uma expectativa completamente diferente do Messias daquela que Jesus veio oferecer. Né? O que os judeus esperavam naquele momento? Que eles fossem libertos da opressão do Império Romano. Porque debaixo do jugo do Império Romano, eles sofriam, eles não tinham liberdade de culto, eles não eram prósperos no sentido mais amplo da palavra prosperidade. Né? Por quê? Porque eles viviam subjugados pelo Império Romano. Então, que tipo de Messias que eles esperavam? Um Messias militar, né? Que viesse como rei, para destronar Roma, para livrar eles daquela opressão que eles viviam. E esse texto ele é muito enfático, porque mostra Jesus chegando em Jerusalém montado num jumento. Ele não chega num cavalo alado, branco, de guerra, com espada, com cetro de justiça, com coroa. Não. Ele chega sentado num jumento e se dirige para a cidade de Jerusalém. O caminho de Jesus não é feito de pompa, de tapete de linho caro. Mas, na verdade, o caminho de Jesus foi feito por roupas sujas, suadas, dos peregrinos e trabalhadores que acompanhavam Jesus. O caminho de Jesus não foi feito com pompa. O caminho de Jesus foi feito pelas folhas e galhos que as pessoas arrancaram às pressas para poder saudá-lo na entrada da cidade. É esse o Messias que se apresenta naquela ocasião. Um Messias humilde, pacífico, totalmente diferente da expectativa daqueles homens. E muito embora a resposta daquele povo fosse Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome de Deus, muito embora aqueles homens e pessoas, mulheres, recebessem Jesus daquela forma, um pouco mais adiante, boa parte daquelas pessoas gritaram, crucifica-o. Crucifica-o. Porque as expectativas que foram nutridas acerca do Messias foram falsas. Quando o povo gritava Hosana, Hosana significa, queridos, um pedido de socorro. Salva-me, ó Senhor. E depois essa expressão ela foi usada no culto judaico para poder se referir a uma adoração a Deus, uma adoração ao Messias. Então, basicamente, o que aquele povo está fazendo? Quando vê Jesus entrando na cidade, eles estão gritando, salva-me, filho de Davi. Salva-me. Hosana nas alturas. Por que Hosana nas alturas? Porque o Messias é uma dádiva de Deus. Por isso, Hosana nas alturas. Senhor, manda o seu Messias, manda o Cristo, manda aquele que vem redimir a gente. Por isso, Hosana nas alturas. O Messias é uma dádiva de Deus. Mas, na verdade, o povo queria ser salvo, não da sua própria condição de pecado, de miséria. Eles queriam ser salvos, eles queriam ver redimidos os seus empreendimentos pessoais. Eles queriam que o problema, com as circunstâncias difíceis, passassem.
Essa era a expectativa que o povo tinha. E eles não entenderam a profecia de Zacarias quando ele diz: eis que o rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento. O Messias, ele vem com outro caráter, com uma outra perspectiva. Ele vem de maneira humilde. Por quê? Porque o seu objetivo não era destronar trono nenhum reinado terreno. Jesus, ele queria destronar o pecado do nosso coração. Por isso ele se sacrificou. Por isso ele se entregou como servo sofredor. Essa era a expectativa do povo. O povo não queria ser salvo de si mesmo. O povo não queria ser salvo do seu próprio pecado. Ele queria ter as suas circunstâncias salvas. A sua realidade salva. Eles queriam ter uma vida mais tranquila, mais confortável. Eles não estavam preocupados com a sua própria condição. Por isso, Jesus, ele entra de forma triunfal na cidade de Jerusalém, mas depois é expulso da cidade de Jerusalém. Porque quem não se lembra que Jesus, ele foi crucificado fora da cidade. Tamanha a sua humilhação. O mesmo povo que gritou Hosana, depois gritou crucifica-o. E tem uma péssima notícia nessa manhã, queridos. Esse povo que gritou Hosana e depois gritou crucifica-o, somos nós. Somos nós. O tempo todo, queridos, o tempo todo, nós nos achegamos na presença de Cristo com o afã de ter a nossa vida circunstancial transformada, e não nosso coração. E quando a gente se frustra no Senhor, porque a gente projetou para Jesus uma expectativa que não era dele, a gente abandona o Evangelho, a gente se afasta da igreja, a gente abandona Jesus. Mas o problema não é de Cristo, o problema é nosso, porque a gente projetou expectativas que nunca foram do Evangelho. Expectativas que nunca foram prometidas por Jesus. Sabe por quê, queridos? Uma vida confortável não salva ninguém. O que salva a nossa alma é ter o nosso coração redimido. E eu vou falar algo duro, talvez. Se for preciso para ter o nosso coração em obediência na presença do Senhor, mesmo que isso custe ter uma vida simples até a morte, mesmo que isso custe ter que passar por desafios até a morte, o Senhor vai fazer. Para nos ter, para ter o nosso coração. E com isso, queridos, eu estou querendo dizer que Jesus, ele não abençoa, que ele não nos ajuda, que ele não nos dá boas dádivas. É claro que dá. É claro que dá. Mas, em primeira instância, Jesus está preocupado com o nosso coração e não com o nosso bem-estar circunstancial. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com o estado da nossa alma. Enquanto o ser humano quer conforto, quer tranquilidade, quer se ver livre dos problemas, Jesus quer nos salvar, nos santificar e nos dar experiências profundas com Ele. E aí entra esse cabo de guerra, né? Porque a gente quer uma coisa e Jesus quer nos dar outra. Aí o problema não é de Jesus, o problema é nosso. Porque a gente projeta para Ele expectativas que nunca foram dele. Nunca foram, queridos. E eu queria fazer uma pergunta reflexiva para os irmãos. E eu me fiz essa pergunta enquanto eu escrevi o sermão. Será que eu prefiro ter uma vida simples, cheia de desafio, mas com meu coração firmado na presença do Senhor?
Ou eu prefiro ter uma vida abastada, tranquila, cheia de conforto, mas com meu coração dando passos largos para o inferno? O que eu prefiro? Eu me fiz essa pergunta. E eu quero que os irmãos também se façam essa pergunta. Não é o que Jesus fala quando ele diz que aquele que quiser ganhar a vida, a perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder a vida por amor de mim, ganhará a verdadeira vida. É isso que Jesus ensina, queridos. E para piorar a situação, e essas falsas expectativas que a gente vê o tempo todo no meio da igreja, a gente tem sido bombardeado de falsos profetas. Não é verdade? Pessoas que vendem ilusões, pessoas que vendem mentiras, pessoas que brincam com o sofrimento e com a vulnerabilidade de gente sofrida. E é claro que eles também abarcam também aquelas pessoas que querem, né? Que querem ter seu ego massageado, que querem ter as suas expectativas nutridas. Também tem gente assim também. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que chegaria o tempo em que as pessoas fariam mestres para si, porque não conseguiriam mais escutar a sã doutrina. Então fariam mestres para si, que confortassem o seu coração, que massageassem seu ego, que atendessem às suas expectativas. Desse tipo de líder a gente tem aos montes aí, queridos. Tem aos montes. O problema é que esses líderes estão levando uma porção de gente para o inferno. Está levando uma porção de gente para o inferno. E os afastando da verdade. Então, diante disso, queridos, nós precisamos nos fazer uma pergunta. O que nós devemos esperar de Jesus? O que nós devemos esperar do Senhor? Em primeiro lugar, queridos, Jesus, ele se apresenta como um servo sofredor. Ele é um mestre humilde. Ele abriu mão da sua glória para se colocar em serviço dos homens. Por isso, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém de forma humilde, sentado num jumento. Para poder demonstrar o quê, queridos? Que Jesus ele não veio guerrear um tipo de guerra militar, política ou cultural. Ele não veio com espada e com cavalo alado para tentar sair tacando espada em todo mundo. Jesus ele quer que a gente trave uma guerra aqui, ó, no nosso coração. Tiago, ele explica muito bem isso na sua carta. Ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Pensa aí, queridos, em todos os tipos de guerra que você pode imaginar na sua mente. Pense em todas aí. A guerra que a gente tem visto no Oriente Médio, a guerra que a gente tem visto na Ásia, na Europa, as guerras de poder que a gente tem visto na África, nas Américas. Pensa naquelas guerras que a gente tem o tempo todo na vida profissional. Pensa nessas guerras que são travadas, né, por conta de ambição, ganância e por uma série de questões. Pense em guerras que acontecem dentro de casa. Pense em todas essas guerras. Guerras na igreja, infelizmente. Pense em todas elas. Olha o que Tiago está dizendo. De onde vêm essas guerras? Todas essas guerras não são de dentro do seu próprio coração e das paixões que guerreiam na sua alma? Olha a resposta que Tiago está dando. Sabe todas essas guerras que a gente acabou de falar aqui? Olha a resposta que Tiago dá. Não vem das paixões que guerreiam dentro do coração? Porque o que são essas guerras no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, do que sede de poder? Que brotam daqui, ó.
O que são as guerras dentro da nossa casa, dentro da nossa família, se não aquilo que brota daqui, orgulho, falta de humildade, de arrependimento? É coração. O problema não é circunstancial, o problema é no coração. As guerras que acontecem dentro da vida profissional brotam da onde? Da ganância, da sede de poder, de pisar na cabeça do outro, para poder ascender profissionalmente. Queridos, isso aqui que a gente está vendo é só a ponta do iceberg. O problema está aqui. E aonde que Jesus quer travar guerra? Aqui. Por isso que ele não veio como um guerreiro para destronar Roma, para passar a espada em todo mundo. Ele veio, na verdade, vou usar aqui um tom engraçado, mas ele veio para passar a espada no nosso coração. Porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra alma e espírito e divide elas ao meio. Jesus, ele quer tocar a nossa alma. Jesus quer tocar o nosso coração, queridos. O nosso coração, queridos, é cheio de ponta solta. Nosso coração é todo desordenado. A nossa alma é como se fosse uma zona cinzenta. Tem hora que a gente ama, mas tem hora que a gente odeia. Tem hora que a gente é justo, mas tem hora que a gente também é injusto também. A gente não pode passar pano para isso, para a nossa própria condição. E Jesus, ele quer tocar essa desordem, né? Jesus, ele quer laçar, dar um nó, ou seja lá o que for, a expressão que for, nessas pontas soltas que tem na nossa alma. Ele quer trazer um pouco de luz para essa zona cinzenta que existe na nossa alma. Porque, mais uma vez eu digo, queridos, a nossa luta não é externa, a nossa luta é interna. Por isso, queridos, um aspecto que a gente precisa ter de uma forma muito clara no nosso coração é: Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus, ele não veio para atender às nossas expectativas de conforto, de circunstância, de empreendimento pessoal. Jesus é o nosso Salvador. Jesus quer salvar a nossa alma. Jesus quer tocar o nosso coração. E isso é importante para a gente entender. Entender que Jesus é o Salvador da nossa alma, coloca o nosso coração no lugar certo, do ponto de vista em que, às vezes, a gente projeta para Jesus coisas que ele nunca prometeu. O que Jesus prometeu? Nos livrar da escravidão do nosso próprio pecado. Trazer paz com Deus. Sabe o que é interessante, queridos? Um pouco mais adiante, depois daquele povo gritar: Hosana, bendito é o nome daquele que vem em nome do Senhor. Logo em seguida, Jesus fala aos prantos para essas pessoas, dizendo o seguinte: quem dera vocês conhecessem ainda hoje, sim, você mesma, as coisas que pertencem à paz. Mas agora estão ocultas aos seus olhos. O que Jesus está querendo dizer aqui, queridos? Que aquele povo achava que a verdadeira paz que eles teriam era a paz circunstancial. Era a paz que Jesus, eventualmente, poderia dar do Império Romano. Mas Jesus está dizendo: vocês não entendem o que é verdadeira paz. A paz que o Senhor vem oferecer para vocês é a paz com Deus. O pecado nos coloca numa condição, queridos, de rebelião contra Deus. E Jesus quer nos dar paz com o Senhor. Ele quer restaurar o nosso coração, queridos. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado. Ele é o nosso Salvador. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. Em primeiro lugar, queridos,
Ter paz com Deus é ter aquela sensação de que o mundo pode estar desabando ao nosso redor. A gente pode estar sendo perseguido, as coisas podem não estar andando bem, mas eu sei que se eu me ajoelhar na presença dele, eu tenho acesso a ele. E eu posso falar com Deus do universo. É esse tipo de paz que o Senhor quer nos dar. Para além das circunstâncias difíceis ou fáceis, Ele quer nos assegurar que se eu dobrar o meu joelho, que se eu clamar o nome dEle, Ele me escuta. A gente precisa dessa paz. Não é a paz que o mundo pode dar, mas a paz que Cristo pode nos dar. Em segundo lugar, ter paz com Deus é compreender que apesar das tentações, apesar das lutas, apesar dos desafios, a minha fidelidade tem nutrido uma boa consciência no meu coração. E isso me faz permanecer fiel apesar das dores. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. A nossa fidelidade ao Senhor, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos santificarmos e de forma madura, tomarmos boas atitudes no reino de Deus, testifica no nosso coração uma boa consciência, que o apóstolo Paulo fala que a gente deve perseguir essa boa consciência no Senhor, nos dá uma boa consciência que nos faz permanecer firme apesar da luta, apesar dos desafios, apesar da tentação, porque a gente consegue assegurar no nosso coração e constatar que vale a pena ser fiel a Deus, apesar das dificuldades. Porque ser fiel ao Senhor nos dá uma boa consciência que nenhuma outra realidade pode nos dar. Quem nunca passou por uma situação em que você está passando por dificuldade, você está sendo tentado, você está tendo problema, e você escolhe ser fiel ao Senhor, e isso traz uma paz, uma boa consciência no seu coração que fala, caramba, cara, vale a pena ser fiel ao Senhor. Olha o que Ele está me dando. No meio dessa confusão, no meio desse caos, eu estou com o coração em paz. Essa é a boa consciência que o Espírito Santo nos dá. Essa é a paz que o Senhor deseja nos dar. E é isso que Jesus quer implantar no nosso coração como Salvador. Mais do que nos dar uma circunstância favorável. Em terceiro lugar, ter paz com Deus é compreender que nós não somos reféns das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Ter paz com Deus, queridos, é compreender que eu não sou mais escravo do pecado. E, portanto, eu também não sou mais escravo de conforto. Eu não sou refém de circunstâncias difíceis, porque o Senhor me livrou da escravidão do pecado e eu tenho condição, através do Espírito Santo em Cristo Jesus, de tomar boas atitudes em qualquer que seja a circunstância. Isso é o verdadeiro significado de ser feliz. É compreender que em qualquer circunstância, Jesus nos dá sentido para poder viver. É compreender que, muito embora a gente passe por dificuldades, lutas, problemas, o Senhor nos dá a liberdade em Cristo Jesus para tomar atitudes maduras. Porque nós não somos reféns de uma vida tranquila ou de uma vida em dificuldade. As circunstâncias não ditam o nosso coração e a nossa espiritualidade. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando de necessidade. Ele aprendeu o verdadeiro significado de ser feliz em qualquer circunstância. E eu concordo com um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl, que diz o seguinte: a felicidade reside no sentido que conseguimos dar para cada realidade da nossa vida. A felicidade, ela não está circunstanciada a conforto. A felicidade, ela reside no fato de que em Cristo eu sou livre para tomar atitudes maduras, seja em situação de problema ou em situação de conforto. É nisso que reside a felicidade cristã.
Viralizou aí, queridos, nas últimas semanas, um cristão que abandonou a fé e disse que Jesus não faz ninguém feliz. Acredito que os irmãos devem ter acompanhado aí nas redes sociais, né? Por uma questão de pudor, não vou dizer o nome do rapaz, mas quem sabe, sabe, e se não souber também não tem problema. Vamos só se atentar à situação em si. Ele, de uma forma jocosa, ele disse assim, olha, Jesus ele não perde, né? Porque se a gente está sofrendo é porque Jesus quer ensinar alguma coisa, né? E se a gente é abençoado, é porque Jesus nos abençoou. Então Jesus nunca perde. De uma forma jocosa, né? Aí ele conclui dizendo, é porque Jesus, no final das contas, não faz ninguém feliz. E sabe qual é a grande realidade, queridos? Essa é uma visão imatura da fé. Essa é uma visão extremamente imatura da fé, porque a felicidade cristã não é circunstanciada por conforto ou não. A felicidade é um estado de espírito no qual nós temos a plena convicção de que a gente pode encontrar sentido para qualquer coisa na nossa vida. Isso é felicidade. Porque se a nossa felicidade estiver circunstanciada a conforto, então a gente é refém. A gente é escravo. E se nós somos escravos, então nós não estamos em Cristo. Estar em Cristo é viver uma vida de liberdade com Ele, para poder viver a sua vontade, ser santificado por Ele, ter experiências profundas com Ele, seja num contexto de dificuldade ou não. Isso é felicidade. Isso é ter sentido para poder viver. E por fim, queridos, nós temos paz com Deus porque a nossa vida não se resume a essa pequena jornada que nós temos nessa vida. Jesus nos legou a eternidade. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala algo interessante. Ele diz o seguinte, os nossos sofrimentos dessa vida, eles só servem para poder lembrar a gente que essa não é a nossa estadia. O sofrimento transitório e passageiro que a gente tem aqui hoje só serve para poder dizer, essa não é a sua habitação. A sua habitação é celestial. As dores dessa vida nem se comparam com o peso de glória que há de ser dado para a igreja na eternidade. E uma igreja que perdeu o seu sentido para poder viver, esperança para poder caminhar na eternidade, perdeu a alma da sua fé. Porque se Cristo não ressuscitou, então que valor tem a nossa fé? Se Cristo não ressuscitou, o que é a nossa eternidade? O que é a vida eterna? O que é a esperança vindoura? Não é nada. Mas se o nosso coração está fito na eternidade, a gente para de perder tempo com coisas que se perdem com o tempo. A gente coloca o nosso coração no lugar certo. Amém, queridos? Para finalizar aqui, nesse aspecto, eu vou citar aqui um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que ele diz o seguinte, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mais uma vez, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outras traduções diz, somos os mais miseráveis. Jesus é o nosso Salvador, queridos. A gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo e saber esperar de maneira madura o que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos promete conforto? Nos promete circunstâncias favoráveis? Não necessariamente. Mas ele nos oferece maturidade no reino de Deus, porque em Cristo
o Senhor toca o nosso coração. Nós somos libertos da escravidão do pecado e nós não precisamos mais ser reféns de circunstâncias boas ou ruins, porque nós podemos ter maturidade no Espírito Santo para tomar qualquer que seja a decisão de forma santa, pensando na eternidade, em qualquer que seja a realidade. E isso nos traz a paz e a boa consciência que a gente precisa para poder caminhar no reino de Deus. Amém, queridos? Isso é felicidade. Isso é felicidade. É saber que as circunstâncias não ditam a nossa vida. Nós somos fiéis ao Senhor, independente de qualquer coisa. Isso é felicidade. É saber que nada dita o nosso coração. Nós não somos cativos pelas nossas emoções. Nós somos cativos a Cristo. Para concluir, queridos, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como um rei humilde, montado em um jumentinho, de maneira humilde, para poder se sacrificar e salvar a humanidade. Mas essa entrada triunfal em Jerusalém, ela também prefigura a forma como Jesus ele vai retornar. E ele não vai retornar montado num jumentinho, ele não vai voltar montado em roupas sujas, suadas, para ser saudado por galhos e folhas. Ele vai voltar em glória e poder, para poder fazer juízo sobre as nações. Aí sim ele vai vir com espada, com cetro de justiça, para poder julgar as nações e resgatar a sua igreja. E naquele tempo, querido, nós clamaremos, nós o saudaremos com toda a sinceridade, com toda a plenitude. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo teu senhorio, porque é o teu senhorio que traz sentido para a nossa vida. É o teu senhorio que guia a nossa vida. É o teu senhorio que garante que a gente não viva escravo das circunstâncias, reféns da realidade. Nós conseguimos encontrar sentido para a nossa realidade a despeito de qualquer coisa, porque o Senhor é o Rei da nossa história, o Senhor é o Rei da nossa vida, que tem pavimentado o nosso caminho para o dia em que o Senhor vai voltar com cetro de justiça. Onde nós clamaremos, Hosana, salva-nos definitivamente. Nós queremos a nova Jerusalém, nós queremos a eternidade, nós queremos plenitude, nós queremos paz circunstancial, e na nova Jerusalém sim teremos paz circunstancial. Paz na alma e paz circunstancial. Não permita que Satanás roube isso do nosso coração, Senhor. Porque a tua esperança é a alma da nossa fé. A tua esperança é o vigor da nossa caminhada. A tua esperança, quando roubada, acaba nos desnutrindo da nossa caminhada, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que vive em Cristo Jesus somente com a perspectiva daquilo que pode esperar hoje é o maior dos miseráveis. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus.